Oi, tudo bem? Bom, meu nome é Agnaldo, eu sou uma pessoa que gosta de meditar na Bíblia e estava aqui estudando, lendo um texto e me deparei com um negócio que eu achei bem interessante. Vocês sabiam que o nome de Salomão, que foi o nome dado por Davi, não foi o mesmo nome que Deus deu a ele? É interessante, porque isso às vezes está na Bíblia, a gente lê, passa tantas coisas, lê correndo, e às vezes a gente não presta atenção em alguns detalhes. Nesse caso, eu vou ler aqui 2 Samuel capítulo 12, versículo 24 e 25. Diz assim: Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, entrou a ela e se deitou com ela, e teve ela um filho, e chamou seu nome Salomão. E o Senhor o amou, e enviou pela mão do profeta Natã, e este chamou o seu nome de Gedidias, por amor do Senhor. É interessante quando a gente olha essa situação e de alguns fatos que ocorreram na vida de Salomão, na vida de Davi, e que a gente tem que fazer algumas considerações. Eu estava fazendo aqui uma meditação sobre isso, estudando sobre o significado dos nomes, e aí eu observei uma coisa que eu achei muito interessante e queria compartilhar aqui com vocês. Bom, primeiro, Davi, o nome do pai no caso, Davi. O que significa Davi? Significa o amado, o predileto, o querido, Isso é um costume judaico e geralmente os nomes judaicos, os nomes hebreus, eles têm algum significado. E no caso de Davi, ele é o querido, o amado, o predileto. Ok, isso aí todos nós sabemos. A gente já sabia disso, a maioria já ouviu falar sobre isso. Legal. Salomão, o pacificador. E aí eu estava falando do outro filho, que é Absalão, que também tem um significado, como eu estava falando, que fala sobre paz. E que significado é esse? Absalão significa paz de Deus, ou meu pai é paz. Então, a gente observa que Davi, um homem de guerra, teve 2 filhos e teve a preocupação de colocar no nome desses filhos significados relacionados à paz. Isso fica mais fácil, mais evidente de enxergar isso pelo hebraico, até pela maneira que é escrita e tudo mais. Você vai ver que está dentro na escrita hebraica, você percebe que a palavra paz está ali no meio do nome deles ali envolvido, e fica mais fácil ver até essa brincadeirinha que faz. E aí nós temos o outro filho, como eu estava falando aqui, Gededias, que era o nome, eu queria destacar a questão de Gededias, que é o outro nome de Salomão, não dado pelo pai, mas dado por Deus, levado pelo profeta Natã, conforme ali em 2 Samuel, capítulo 12. E aqui a gente tem uma coisa interessante sobre o nome Gededias. Que Gededias, o que significa esse nome? Significa amado de Javé, amado de Deus, querido de Deus. É interessante quando a gente para e observa isso, que Deus fez ali uma questão que até é um costume hebraico, dos povos até do Oriente, eles costumam fazer isso, de juntar o nome do pai com outro nome, com outro significado. E no caso aqui de Gededias, você vê que Deus pegou o nome Davi, que é o querido, e aí botou Gededias, que é querido de Deus, ou amado de Deus, quer dizer, igual Davi, amado ou querido. E aí você vê que tem uma preocupação aqui de Deus em falar com Davi, porque essa situação aqui do filho, do nascimento de Salomão, é logo depois de uma situação na vida de Davi, que não é nada boa para Davi, e que é realmente ruim. A morte de Urias tinha acontecido, o primeiro filho de Batseba com Davi havia morrido, e é claro que Davi estava ali destruído, psicologicamente, pensando, com sentimento de culpa e tudo mais. E com o nascimento desse filho, de Salomão, de Gededias, Deus manda uma mensagem para ele através de Natã, que é o que? Você ainda é o meu querido, é o querido de Deus ainda. Isso é uma coisa muito interessante de nós observarmos, porque Deus manda o profeta Natã, que em outro momento mandou o profeta Natã para condenar, mostrar o erro de Davi. Nesse momento, Deus manda o profeta Natã para consolar Davi, É uma confirmação da aliança de que Deus tem com Davi e do futuro que seria do Salomão, do Gededias, querido de Deus. É interessante quando a gente pensa sobre isso, sobre Salomão como ser um querido de Deus, porque muitas coisas acontecem na vida de Salomão. Se a gente observar a vida de Salomão, eu estava esses dias conversando com um amigo e estava falando para ele que
de certa forma, Salomão era o rei improvável. Aí ele falou assim, mas por que o rei improvável? É improvável por conta da infância de Salomão. Se você parar a pensar direitinho sobre esse assunto da infância de Salomão, pensa no seguinte: Salomão era ali, né, um dos mais novos, né? Não sei precisar se ele era o mais novo, mas era um dos mais novos. E aqui você observa o seguinte: já havia outros filhos mais velhos, né, de outras esposas, que foram de casamentos, digamos assim, menos complicados do que o casamento de Davi com Batseba, porque foi uma situação ali muito estranha, né, muito esquisita, para dizer no mínimo. Não vou aqui me alongar muito sobre essa questão, você já ouviu falar sobre Batseba, você sabe da questão da morte de Urias. Então essa é uma parte da biografia de Davi que realmente não é positiva. Mas o foco hoje aqui é da gente falar de Salomão, né, de Gededias, como eu disse, esse querido de Deus, e segundo Davi, o pacificador, porque ele queria paz, né? Então ele tinha essa preocupação que esse filho dele trouxesse paz para ele, né? Ele precisava de paz. Eu acredito que Davi precisava de paz de espírito, né, mais do que tudo. E aí ele queria parar com guerra, né? Então esse desejo dele de paz era algo muito importante na vida dele. E aqui Salomão nasce, né? Salomão nasce com um pai cheio de expectativas e com Deus dando uma palavra para ele de que, olha só, você é meu querido, né? Você é o querido de Deus. Então, de que Deus já estaria ali cuidando dele. Mas a infância de Salomão não foi assim tão fácil, porque havia outros irmãos mais velhos, havia ali outras madrastas crescendo no palácio, vamos pensar assim, aí você imagina, Salomão pequenininho, crescendo lá com os irmãos mais velhos, e os irmãos que casaram, de repente, casamentos de aliança, filhos de princesas, aquela coisa toda, uma coisa muito mais positiva, sem homicídio envolvido na história, e assim, Salomão crescendo naquele meio onde a gente sabe que famílias grandes e famílias, digamos assim, não muito padrão, às vezes sofrem, né, determinados problemas. As pessoas jogam na cara um do outro que você é isso, você é aquilo, você é... E quando a gente fala de filhos, né, nascidos de casamentos, de segundos casamentos, de outras situações depois, sempre há um conflito muito grande. E daqueles, digamos assim, no caso de filhos de divórcios, né, filhos de o pai casou pela segunda vez, a mãe, essa coisa toda, o que acontece com o filho desse segundo casamento? Ele, na maioria das vezes, né, ele sofre, digamos, represálias dos filhos do primeiro casamento. Porque, de modo geral, né, e sem julgar, mas de uma forma bem natural, para o filho do primeiro casamento, para os filhos do primeiro casamento, aquele é o casamento correto, original, que deveria ter ficado direto, mas é aquela história. A história dos pais é uma, a dos filhos é outra. E a dos pais, quando os filhos entram nessa situação, geralmente, né, o filho do segundo casamento, ele passa por mais problemas, né? E aqui, às vezes, ele tem um problema sério de aceitação da primeira família, dos primeiros filhos, dos filhos mais velhos. E aí esse filho, ele cresce sofrendo uma série de coisas. Então, eu imagino que Salomão, dentro daquele palácio, né, convivendo, quando todo mundo se esbarrava, de repente, no pátio, brincando, aquela coisa toda, e ele, por ser o mais novo, por ser o menor, o que deveria acontecer com Salomão nesse momento? Deveria tomar uns cascudos, deveria tomar umas bandas, deveria, né, sofrer brincadeiras assim desagradáveis, né, e assim de repente voltava chorando pro pai, pra mãe, reclamando, porque fulano me bateu, fulano mexeu comigo, me beliscou, isso e aquilo. E essa foi a infância de Salomão. E eu acho interessante isso pelo seguinte: a gente observa que Davi queria que ele fosse um pacificador. Eu acredito que de fato ele cresceu num ambiente em que havia determinada perseguição pelos seus irmãos mais velhos. E aqui, até porque, né, venhamos e convenhamos, seus irmãos mais velhos tentaram tomar o trono, né? Primeiro tentaram tomar o trono do próprio pai e depois tentaram tomar o trono dele. Enfim, essa, digamos assim, convivência em família não era uma convivência lá muito boa, muito legal, era uma convivência meio de estresse, né, assim. E ela levou até a questão de ter guerras em função do trono futuro de Salomão. Porque quando a gente ouve que Salomão foi rei, a gente imagina logo que tudo faz mil maravilhas. Mas não foi bem as mil maravilhas. Ou problemas ocorreram, situações ocorreram, mas ele chegou lá. A questão é que essa parte da vida de Salomão, da infância de Salomão, que acredito eu que havia dificuldades ali, conflitos internos dentro da família,
aquilo levou um pouco a formar, né, ali digamos assim, as características de Salomão, né, a maneira dele agir, e aquilo começou a criar nele, de certa forma, uma ideia de pacificador, sim. Até porque Salomão, desde novo, teve que começar, né, a aprender a ser mais político, a negociar mais, a tentar sair de conflitos, porque ele era o mais novo, era o menor, o mais fraco. E aquela história. Nesse momento, assim, na força não dava. E venhamos e convenhamos. Os outros irmãos, vendo um pai guerreiro, rei, conquistador, que destruía outros povos, que matava outros povos, que ganhava tudo batalha, que vencia gigantes, que matou leão, que fazia tanta coisa tremenda como Davi fez, com certeza, né, esse filho, né, os outros filhos, tinha essa ideia de guerra muito evidente na vida deles. Eles sabiam lutar, queriam lutar, e detalhe, queriam provar ao pai que eram mais fortes, que eram mais capazes. Porque venhamos e convenhamos, naquela época, saber lutar era algo muito importante. E Salomão cresce nesse meio, começando a aprender a ser um pacificador. Mas nós vamos continuar falando sobre isso já, só um minutinho. Bem, Salomão é um pacificador, né? O reinado dele foi o reinado mais pacífico de Israel. E foi o momento que realmente ele teve paz com todos os povos ao redor. Algo que era o sonho de Davi, ele conseguiu. Ele conseguiu uma outra coisa incrível também, que ele conseguiu ainda manter todo o povo de Israel, as 12 tribos, todo mundo ali unidos. Isso também é um feito também memorável, porque depois dele, né, tudo se desfez por vários motivos, até por conta dele mesmo. Mas vamos observar o seguinte, como eu falei que ele era um rei improvável, pelo seguinte fato, quando a gente lê hoje, a gente, claro, acha, nossa, rei tremendo, com certeza foi um rei tremendo. Mas quando eu digo que ele era improvável na infância dele, porque ele não pensava sobre isso, ele tinha dificuldade sobre esse assunto. Havia uma promessa, sim, havia uma promessa de Deus quanto a isso, de que ele seria o rei. Davi tinha prometido isso, que faria ele rei, né? Ele prometeu isso a Betseba, Davi prometeu isso, Natan lembra disso no futuro. Mas imagina o seguinte, não estava tão garantido assim. Havia preocupações com isso, né? Quando Adonias tenta assumir o trono, né, você vê que Natan está preocupado com esse assunto e vai atrás da mãe dele e fala, olha, faça isso, fale com ele, né, fale com Davi, para o Davi dizer que Salomão é o rei. Havia um conflito, briga mesmo, guerra, porque, né, o trono não estava totalmente garantido. E aqui entra algo tremendo, né, algo que eu acho assim, muitas das vezes nós esquecemos em nossas vidas, e você vê isso na vida de Salomão, que é o quê? Salomão, ali, ele tinha uma promessa de Deus. Davi queria e pedia a Deus isso, Deus tinha falado que iria fazer, né, essa coisa na vida dele. Mas tem uma outra situação também muito interessante, né, que é o ponto que a gente não pode esquecer. Quando Deus te promete algo, se Deus tem algo para prometer na sua vida, ele vai realizar. Apesar de toda dificuldade, apesar de tudo que se levante contra, qualquer problema que se levante, oposição que apareçam, se a promessa de Deus para a sua vida foi essa, ela vai acontecer. E no caso de Salomão, nada, né, do que foi colocado de dificuldade na vida dele, nada impediu que isso acontecesse. E você percebe isso, que quando Salomão, né, assume o trono, né, e ele tem um sonho com Deus, e tem aquela visão, aquela coisa, o que ele pede para Deus? Deus, né, que o Senhor me dê sabedoria, porque eu sou o menor. Ali naquela oração, o que você percebe disso? Percebe que ele não se achava tão grandioso quanto a gente vê hoje. Nós olhamos hoje um rei grandioso, um rei poderoso, um rei pacificador, um rei que conquistou coisas incríveis, né? Se você comparar Salomão aos dias de hoje, ele estaria figurando na Forbes facilmente. Mas olha só, não foi nada disso, foi fácil, né? Isso tudo foi promessa de Deus. A gente sabe que depois da vida de Salomão houve problemas, claro, né? Não vou entrar aqui nesse mérito. Mas o que eu estou te dizendo é que a promessa de Deus às vezes vem na nossa vida em momentos que não parece possível se realizar. E a única coisa que nos resta mesmo, e assim que nós devemos nos apegar, na verdade, é crer. Porque se Deus tem uma promessa na sua vida, ela vai se realizar. Então hoje receba essa palavra de Deus para você. Aquilo que Deus prometeu na sua vida
vai acontecer em nome de Jesus Cristo. Amém. Tenha aí um bom dia, né? Que Deus te abençoe hoje e sempre.